O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo número 10, versículo número 46 ao 52. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo de número 10, versículos número 46 ao 52. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Versículo 52 e último. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração neste momento. Vamos apresentar essa palavra que nós nessa hora fizemos a leitura, e vamos pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer uma palavra rema, uma palavra poderosa, uma palavra santa, gloriosa, que vai de encontro com o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e soberano e querido eterno Pai, Jesus, neste momento, ó Pai querido, eu quero apresentar, Deus amado, Senhor, a leitura, Pai, que outrora, Deus querido, ó Pai, nós acabamos assim de fazer. Jesus, eu quero apresentar, Deus querido, ó Pai, essa história neste momento, Senhor, que se encontra registrada, Deus querido, ó Pai amado, Senhor, em Marcos capítulo 10, versículo 46, e também, ó Deus amado, ó Pai, ao 52. Jesus, eu quero te pedir a Ti neste momento agora, Espírito Santo, que o Senhor venha falar, Deus querido, ó Pai, com este homem, que o Senhor venha falar, Deus querido, ó Pai, com esta mulher, que o Senhor venha, Deus querido, ó Pai, de encontro, Jesus amado, Senhor, a esta vida, Pai. Vida esta, Deus querido, ó Pai, que quem sabe, Senhor Jesus, nessa tarde, Pai, tem pedido uma resposta da parte do Senhor. E neste momento, ó Pai querido, Senhor, eu te peço a Ti nesta hora, que não venha ser, Deus querido, ó Pai, a minha pessoa, Pai, que vai estar ministrando, ó Deus querido, ó Pai, para esta vida, Pai, mas que venha ser, Deus amado, Senhor, a pessoa do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha de encontro, ó Deus amado, Senhor, a necessidade deste homem, a necessidade desta mulher, meu Deus, que eu possa fazer menção, ó Deus querido, ó Pai, e fazer jus, ó Deus querido, ó Pai amado, aquilo que João Batista, Deus querido, ó Pai, disse e também profetizou. É necessário que ele cresça e eu venha diminuir. Jesus, eu te peço a Ti neste momento agora, Espírito Santo de Deus, a palavra, Deus querido, ó Pai, não é minha, a palavra, Deus querido, ó Pai, não foi eu que redigi, não foi eu, ó Deus querido, ó Pai, que assim escreveu, mas a palavra, Deus amado, ó Pai, é do Senhor. E neste momento, ó Deus querido, ó Pai, eu tenho a certeza e também, ó Deus amado, eu tenho a ciência, Pai, que a Sua palavra, Deus querido, ó Pai, ela faz, mas ela nunca volta vazia. A Tua palavra tem, ó Deus querido, ó Pai, um propósito, ó Deus querido, ó Pai, e de encontro, ó Deus amado, este homem, e de encontro, ó Deus amado, ó Pai, esta mulher. Então essa tarde, Pai, eu te peço a Ti, que o Senhor venha falar poderosamente, ó Deus querido, ó Pai, com essa pessoa, Pai, que carece, ó Deus querido, ó Pai do Senhor. É que eu te peço, é que neste momento, ó Deus amado, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos,
Sabemos nós que os dias que nós estamos assim vivendo têm sido dias trabalhosos, têm sido dias bastante complicados. O fato, meus queridos, de eu estar na igreja, o fato de eu expressar, o fato de nós expressarmos que servimos sim o Senhor, meu irmão e minha irmã, não quer dizer que nós estamos no ápice da verdadeira comunhão com Cristo. Não quer dizer, meus amados e queridos irmãos, que nós estamos num apogeu na comunhão do Senhor. O fato de nós dizermos que nós servimos o Senhor, isso não quer dizer, meu irmão, que você tenha plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor nosso Deus. Nós devemos entender que existem alguns requisitos, que existem algumas situações, que existem alguns fatores que você precisa sim aprender para fazer Jesus parar, para fazer Jesus te chamar e para fazer Jesus te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desse contexto introdutório, aqui neste momento, eu gostaria de trazer uma palavra revelada para o seu coração. Uma palavra onde o Senhor, Ele vai de encontro à sua pessoa neste momento, vai de encontro à sua necessidade. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai falar de uma maneira poderosa contigo, vai falar de uma maneira poderosa com você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que eu gostaria nessa tarde, querido, de trazer neste momento, uma palavra rema, uma palavra revelada, eu gostaria de ficar subordinado ao tema, louvado seja Deus. O que fazer para Jesus parar, te chamar e te abençoar? O que nós devemos fazer, pastor, para fazer Jesus parar, Jesus te chamar e Jesus me abençoar? O que nós podemos fazer? Qual seria esses tais requisitos para fazer Jesus realmente liberar-se, chamar a atenção dele a ponto dele parar, chamar a atenção dele a ponto dele chamar você e chamar a atenção dele a ponto dele te abençoar? E nessa tarde, querida, eu gostaria de trazer uma palavra para você e mostrar para você que tem alguns requisitos que nós precisamos sim obedecer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que outrora, que nós neste momento assim fizemos a leitura, todo mundo conhece essa história, todo mundo conhece essa situação desse homem chamado Bartimeu. Esse homem, irmãos, na verdade, ele tem uma situação complicada. Por quê? Porque o cego de Jericó, cujo nome as pessoas o chamavam de Bartimeu, porque era filho de Timeu. Bart significa filho, Timeu, o nome do pai. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que era uma pessoa cega. Era uma pessoa, na verdade, que tinha as suas tais limitações, as suas tais dificuldades. E nós vemos aqui no versículo 46, vai dizer que depois foram para Jericó. Quem foram para Jericó? Jesus. Jesus foi para Jericó. E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Bom, existem algumas histórias, né, que entram no contexto da vida aqui desse moço, da vida aqui desse cego. E umas histórias, irmãos, que tem, né, em volta desse moço cego de Jericó,
Conta-se, na verdade, que ele era um filho de militar. Eu estou falando uma história, eu estou falando uma espécie de uma lenda, de um mito. Eu estou falando isso aqui só para você, na verdade, assim, trazer na sua mente e servir a cunha de conhecimento. Só que eu não posso dizer para você, segundo os historiadores, porque nós não temos comprovação, tanto arqueológica, né, tanto comprovação de especialista no contexto histórico, que essa lenda, esse mito que eu vou te falar, é verdade. Mas eu estou falando uma situação que envolvia, né, tais especulações acerca desse moço, o cego de Jericó. Louvado seja Deus. Como eu já estava dizendo, que havia uma história que envolvia esse moço. Segundo a história, segundo os mitos que contam, que ele era um filho de um homem militar, chamado Timeu. E esse homem, que era militar, ele serviu muitos e muitos anos, né, o exército de Israel. Então, como Israel começou a perder força, começou a perder autoridade, Israel começou a ficar subordinado às normas, né, e principalmente ficou subordinado a pagar tributos para Roma. Louvado seja Deus. E segundo a história conta, querido, segundo algumas especulações, alguns mitos, diz que esse Timeu, ele já estava aposentado. Já estava aposentado, né, no seu serviço militar. E aí, segundo a história, conta-se que ele se tornou um grande comerciante. Ele aposentou do seu trabalho militar, do exército de Israel, e conta-se que ele, na verdade, começou a se envolver com o comércio ali em Israel. E conta-se que ele ficou muito bem sucedido. Com o domínio de Roma, com a obrigação que os comerciantes da época tinham que realmente pagar tributos, ele foi perdendo força, economicamente assim dizendo, a ponto dele perder até mesmo o seu comércio. Mas aí ele ficou muito furioso com a tal situação, a ponto de levantar realmente um grupo de manifestantes contra o Império de Roma. E aí a história conta que prenderam ele, porque ele foi taxado de um rebelde. Prenderam ele porque era taxado de uma pessoa obstinada, essa que é a expressão. E aí o que acontece? Segundo a história conta, que mataram ele. E quando mataram ele, segundo a história, né, segundo as especulações, os mitos, as lendas, diz que ele já tinha o seu filho. E aí, para servir de exemplo para o seu filho e para as demais pessoas que estavam em volta, né, principalmente Israel, para que Israel não tornasse realmente a se levantar contra Roma, o que eles fizeram? Além de matar Timeu, eles foram lá e vazaram os olhos ali daquele moço, daquele menino. Essa é a história que muitos contam, né? Como eu falei para você, eu não tenho base, tanto base arqueológica, tanto base segundo especialistas, segundo historiadores, para dizer que isso foi verdade. Eu estou dizendo que existiam realmente alguns comentários que falavam sobre essa situação. Pois bem, ele era cego. No versículo 46 vai dizer que Jesus, ele foi para Jericó. E saindo agora de Jericó, com a sua grande multidão que o seguia, e também com os seus discípulos,
Bartimeu, filho de Timeu, louvado seja Deus, estava sentado junto ao caminho. Glórias a Deus. E quando estava sentado junto ao caminho, ele ali, irmãos, mendigava. E a Bíblia vai dizer que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, grave isso, ouvindo que era Jesus de Nazaré, louvado seja Deus, ele começou agora a clamar. Ele começou agora a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam ali naquela situação, naquele contexto, dizia para ele, repreendia-o, dizendo: cala-se, não precisa gritar, não precisa falar, não precisa chamar o mestre. E quanto mais as pessoas o repreendiam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E quando ele começou a clamar cada vez mais, Jesus ele pega e para. E parando Jesus agora pega e diz para os seus discípulos: olha, chama ele. Jesus pediu para que o chamasse. E ali as pessoas, os discípulos foram lá e falaram: tem bom ânimo, o mestre te chama. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chamou, quando os discípulos ele falou: olha, tem de bom ânimo, o mestre chama, rapidamente ele se levantou. E lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus agora pega e faz uma indagação, faz uma pergunta para ele: olha, o que queres que eu te faça? Aleluia. E Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista, que eu possa a ver. E Jesus agora, meus amados e queridos irmãos, ele pega e fala: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos, quando nós intitulamos esta mensagem, esta palavra que o Senhor colocara ao meu coração, o que fazer para Jesus parar, te chamar e te abençoar? Eu coloquei esse tema aqui, querido, e esse título tem um cunho de indagação. Além de ser o tema, nesse tema é um tema realmente que faz uma série de perguntas. O que você deve fazer? O que você deve fazer para Jesus parar, para Jesus te chamar e para Jesus te abençoar? Louvado seja o nome do Senhor. Existem alguns requisitos aqui, alguns fatores, algumas situações que eu gostaria de falar para você nesta hora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui com o cego de Jericó, o que ele fez, na verdade, para parar o mestre, louvado seja Deus, ele, na verdade, irmãos, ele ficou literalmente no caminho que Jesus ia passar. E quando nós falamos da palavra caminho, é uma expressão que vem do grego, que você pronuncia monopati, ou seja, é uma faixa de terreno ou local de passagem que serve de ligação ou comunicação entre dois ou mais lugares. Então ali, meu irmão, ele ficou realmente naquela faixa de terreno, ele ficou naquela passagem, porque ele sabia, não, aqui na verdade vai servir para que eu possa, na verdade, ter uma ligação, para que eu possa ter uma comunhão, ou seja, uma comunicação com Jesus. Quem sabe, irmãos, eu quero fazer uma conjectura aqui, quem sabe aqui agora esse moço, quem sabe ele na verdade ficou sabendo realmente que havia um grande profeta que ia passar ali em Jericó. Quem sabe,
irmãos, naquele dia, ele ia ficar realmente em outro caminho. Quem sabe ele ia ficar em outro tipo de local realmente estratégico, para que ele pudesse pedir assim a sua esmola. Mas quem sabe, quando ele ficou sabendo que o grande profeta ia passar, na verdade, um caminho diferente, ele mudou o seu itinerário, ele mudou, na verdade, o caminho que ele costuma, na verdade, pedir ali a sua esmola, e ali ficou no caminho que o mestre haveria de passar. O primeiro requisito aqui, louvado seja Deus, é o caminho. Nós vemos, irmãos, que Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, vai dizer algo interessante acerca do caminho. Esse caminho que eu estou dizendo, irmãos, como Jesus falou, que realmente o caminho é estreito, a porta, ela é estreita. O caminho de Jesus, ele é estreito. E muitas pessoas procuram, na verdade, realmente, a porta larga. E aonde essa porta larga, meu irmão? Muitas e muitas pessoas passam por ela. E muitas pessoas, infelizmente, passando por ela, vai levar à perdição eterna. Mas a porta de Jesus é uma porta estreita, é um caminho estreito, hein? Se você, na verdade, querido, quer realmente se deparar com a presença do Mestre, com a presença do Senhor, fica no caminho, porque Jesus, ele quer te abençoar. E nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, irmãos, que há caminhos para o homem que parece direito, mas o caminho dele é caminho de morte. Meu irmão, o caminho que vai levar você para a salvação eterna, o caminho que vai levar você para a eternidade, para a salvação, para onde Jesus prometeu, realmente para mim e você, a salvação, querido, é o caminho estreito, que tem poder de levar você até onde Jesus prometeu. Aí eu vejo João, Espírito Santo de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo 14, irmãos, que vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque eu vou para o Pai, e se eu for para o Pai, eu vou vos preparar lugar, para que aonde estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. É esse caminho que eu te falo, esse caminho que eu estou dizendo essa tarde. Fica nesse caminho, querido, que serve de ligação, de comunicação que você vai ter com o Senhor. Que caminho que você tem trilhado? Que caminho que você tem, querido, caminhado? Que caminho que você tem andado? Mas nessa tarde eu quero que você entenda o caminho perfeito, verdadeiro, fiel, que Jesus tem preparado para mim e para você. É o caminho estreito. Esse é o primeiro caminho. O cego, ele quem sabe, eu vou ficar em outro caminho, porque eu sei que Jesus, ele não vai passar no meu caminho que eu peço esmola. Eu vou realmente para outro caminho, porque eu sei que lá naquele caminho, Jesus, ele vai passar e ele vai me dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta você estar no caminho, se você está no caminho e não ouve a voz do Senhor. Como assim, pastor? Como que eu vou ouvir a voz do Senhor? Através da sua maravilhosa palavra do Senhor. E a Bíblia também vai dizer aqui, querido, que João, capítulo de número 8, versículo 47. Espírito Santo de Deus, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. E você também vai ver aqui,
em Lucas capítulo 10, ou melhor, Lucas capítulo de número 11, versículo 28. Bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e a obedecem. Não adianta você estar no caminho e se você realmente não tem ouvido a palavra do Senhor e obedecer. Esse é o segundo requisito. Ouvir a palavra. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Se você for analisar, irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, você vai ver algo interessante. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, louvado seja Deus, será como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E edificando a sua casa sobre a rocha, vindo os tempéries da vida, vindo as tempestades, vindo realmente os ventos, a casa ela não vai aluir, a casa ela não vai cair. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. A rocha aqui, meu querido e amado irmão, é a palavra de Deus. Você quer ser abençoado, você quer ser realmente vitorioso na presença de Deus, então fica-se no primeiro requisito, que é o caminho, mas também começa a realmente ouvir a poderosa palavra do Senhor, porque se você ouve a poderosa palavra do Senhor e você passa a praticar, você vai estar edificando a sua vida sobre a rocha, você vai estar edificando a sua vida espiritual sobre a palavra, em nome de Jesus. Esse é o segundo requisito. Terceiro requisito, você viu que no versículo número 46, você vai ver que está falando o primeiro requisito, que é o caminho. No versículo número 47, você vai ver que vai estar falando sobre o segundo requisito. E esse segundo requisito aqui se chama ouvir a palavra. E dentro desse versículo 47, que se encontra o requisito, que é o segundo requisito, que é ouvir a palavra, que ele ouviu que era Jesus de Nazaré, o que acontece? Ele começou o quê? Que é o terceiro requisito. Ele começou a clamar. Terceiro requisito, clamar. Ele passou agora a clamar. Isso está também no versículo 47. Ele passou agora a clamar. Ele ficou sabendo que era Jesus de Nazaré. Ele começou a ouvir a palavra. E agora ele passou a clamar, que é o terceiro requisito. E quando falamos de clamar, também vem de uma expressão que vem do grego, ok? Que você pronuncia kraukazô, que significa bradar ou dizer algo em alta voz. Isso significa kraukazô. Louvado seja Deus. E quando falamos, ou melhor, de clamar, precisa saber, irmãos, para quem que você está clamando, querido. Precisa saber para onde você está endereçando o seu clamor. Porque se você for analisar, louvado seja Deus, se você for analisar a carta do apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 5, aqui Paulo estava dizendo: Timóteo, o nosso Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ter o conhecimento da verdade, Timóteo, que existe somente um Deus e um só mediador, Timóteo, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tem
Tem pessoas que têm clamado, irmãos, há tantos e tantos personagens da Bíblia. Tem pessoas que têm clamado para São Pedro, tem pessoas que têm clamado para Maria, tem pessoas que têm clamado para Tiago, pessoas que têm clamado para São Paulo, pessoas que têm clamado para tantas e tantas pessoas. Mas infelizmente essas pessoas, esses personagens que têm realmente recebido o clamor dessas pessoas, esses personagens não têm poder de mudar a situação de ninguém. Porque tanto Pedro, porque tanto João, porque tanto Maria, que realmente teve o seu ventre abençoado, onde Jesus ele foi gerado, tantas essas pessoas, esses tais personagens bíblicos, louvado seja Deus, é mortal como eu e você, é pecador como eu e você, querido. Agora, quando você clama a pessoa certa, é diferente, pastor. Como o senhor sabe que esse cego estava clamando a pessoa certa? Por causa, irmãos, realmente do clamor, do cunho, da conotação do clamor dele. Ele, na verdade, começa a intitular Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo: Jesus, Yeshua HaMashiach, tem misericórdia da minha situação. Jesus, Yeshua HaMashiach no hebraico, tem misericórdia de mim. E essa expressão, Yeshua HaMashiach, vem de uma expressão, irmãos, louvado seja Deus, no hebraico significa Jesus o Messias, Jesus o Cristo. E quando nós trazemos realmente para o grego, vai dizer Jesus Christos, ou seja, Jesus o ungido. Então ele estava sabendo para quem estava clamando. Ele clamou para a pessoa certa. Ei, você que vai ver esse vídeo aí, você que vai realmente ver essa mensagem, não adianta você realmente clamar para Maria, não adianta você clamar para São Pedro, não adianta você clamar realmente, louvado seja Deus, não adianta você clamar, meu amado e querido irmãos, para realmente qualquer tipo de personagem aqui na face da terra, que esses tais personagens não têm poder para mudar a sua situação. Não adianta você clamar para a Badia, não adianta você clamar para a Aparecida, não adianta você clamar, querido, louvado seja Deus, para o Padre Cícero, não adianta. O que vai fazer você ser abençoado, o que vai fazer você realmente parar de Jesus chamar você e te abençoar, é você clamar para a pessoa certa, chamada Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então não adianta você, na verdade, eu sei que você pode ser até uma pessoa devota, eu sei que você pode ser até uma pessoa religiosa. Ah, pastor, eu acredito nisso, eu sou devoto a isso, eu sei, eu entendo isso, eu respeito, mas lança em nome de Jesus Cristo a sua devoção para Jesus, como está escrito aqui, e eu recitei aqui neste momento. Jesus Cristo, ele tem poder de intermediar o seu problema até Deus, meu irmão. Louvado seja Deus, porque Jesus, ele é a pessoa certa. Então pare em nome do Senhor Jesus Cristo de clamar para pessoas erradas, para personagem errado. Eles têm sim a sua importância porque está na Bíblia Sagrada, mas eles morreram. Se você ir em Israel, você vai ver os restos mortais de Pedro, você vai ver os restos mortais, louvado seja Deus, de Maria. Se você vai ver os restos mortais de tantas e tantas pessoas que fizeram o nome na Bíblia Sagrada, mas se você for no sepulcro de Jesus, você vai dizer, você vai contemplar nos seus olhos, ele não está mais aqui, porque ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então é por isso que você às vezes até realmente tem demonstrado realmente um coração aberto para ouvir a palavra. Mas infelizmente, quando você chega, o momento de você clamar para a pessoa certa, você quer pegar atalho, você quer usar A, você quer usar B, você quer usar C. Meu irmão, usa Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Jesus Cristo, ele falou algo interessante: tudo que você pedir em meu nome crendo, recebereis. Clama a pessoa certa, que ele vai te abençoar.
Você tem que clamar a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Você quer que Jesus liberta, você quer que Deus liberta o seu filho das drogas, você quer que Deus liberta o seu marido da cachaça, ou até mesmo das drogas, ou até mesmo da prostituição, do adultério, mas você não clama a pessoa certa. A Bíblia vai dizer, o salmista dizendo, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará na sua vida, meu irmão. Bendito seja Deus. Então clamar, você pronuncia no grego de crau, casou. Só que não adianta você clamar e você parar de clamar. Não adianta você clamar, começar a clamar a pessoa certa agora e você pegar e parar. Você realmente começar a dizer, não, nada está acontecendo. Eu comecei para a igreja agora, eu comecei realmente a adorar a Jesus, como eu ouvi um certo pastor dizer, mas nada está acontecendo, meu irmão. O que fez esse homem fazer, o que fez Jesus parar por causa desse homem foi o quê? O clamor com perseverança. Ele passou a clamar a pessoa certa, que era Yeshua HaMashiach, que era Jesus Cristo, mas também ele não parou o seu clamor, ele continuou clamando com perseverança. Sabe por quê? Que quando você começa, louvado seja Deus, quando você começa a clamar a pessoa certa, irmãos, a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A Bíblia vai dizer que a nossa luta é contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios está escrito isso, querido. A sua luta ela não é física, a sua luta ela não é material, a sua luta ela é espiritual. Quando você realmente dispõe, você começa a clamar a pessoa certa, o inferno vai se levantar contra você. Você pode ver aqui, ó, esse moço começou a realmente clamar a pessoa certa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas começaram a repreendê-lo, começaram na verdade a repreender, dizendo que calasse a sua boca, que não era mais para clamar. Mas enquanto mais a repreensão vinha, quanto mais na verdade o levante acontecia, esse homem começava a clamar mais de uma forma mais veemente, mais de uma forma mais incisiva. Às vezes a sua situação, você começou a clamar para a pessoa certa, mas você não tem perseverado no seu clamor. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo, será salvo, será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Em Jeremias, irmãos, capítulo 33, verso 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja Deus. O que Deus tem preparado para você é grande. O que Deus tem preparado para você é maravilhoso. Vai além da sua imaginação. E o salmista aqui no Salmo 3, versículo 4, nos vai dizer, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, Ele me responde. Você está entendendo? O Deus realmente que eu sirvo, o Deus que você tem dito que você serve, Ele vai responder o seu clamor. Com a minha voz eu clamo o Senhor, e Ele, do seu santo monte, Ele me responde. O Senhor, Ele vai responder você. É só você, na verdade, continuar perseverando no seu clamor, porque o Senhor Ele vai te dar vitória. Espírito Santo de Deus. Quando ele começou a clamar, que é o terceiro requisito, ele clamou a pessoa certa, ou seja, ele clamou ao Yeshua HaMashiach, ele clamou ao Jesus Cristo. E além dele clamar a pessoa certa, ele clamou com perseverança. Ele não parou de clamar. Talvez esse é o seu problema. Você começa a clamar e você pega e para de clamar. E Jesus, Ele quer que você entenda nessa tarde. Continua clamando. Continua clamando. Porque o Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. Quarto requisito.
Ele já tinha feito, ele já estava no caminho. Já estava no caminho. Ele deu ênfase para a palavra. Ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, a palavra. Terceiro, ele passou a clamar. E além de ele clamar, ele passou a clamar a pessoa certa. E além de ele clamar a pessoa certa, ele clamou com perseverança. Quarta, após o clamor, Jesus respondeu o clamor dele. Jesus agora ele pega e para. Louvado seja Deus. Quando Jesus ele pega e para, Jesus manda os seus discípulos que o chamasse. Ele fez Jesus parar e ele fez agora Jesus o chamar. Por quê? Porque ele estava no caminho. Ele estava no local certo, na hora certa. Por que Jesus parou e por que Jesus chamou? Porque ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra. E quando ele ouviu a palavra, ele passou a clamar a pessoa certa. E além dele clamar a pessoa certa, ele clamou com perseverança. E quando ele fez tudo isso, Jesus agora pega e para. E quando Jesus ele pega e para, o chama. Foi os discípulos. Chama ele para mim. E quando ele estava clamando, Jesus mandou. Quem sabe, estou fazendo uma conjectura. Quem sabe Jesus falou assim, olha, vai lá chamar ele. E quem sabe, estes que foram chamar ele, eram aquelas pessoas, louvado seja Deus, que o repreendeu. Tem muitas pessoas assim. Mas às vezes, o Senhor permite essas tais coisas para ver realmente a sua fidelidade. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Tiago, a Bíblia vai dizer em Tiago que bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Deus permite tais coisas chegar na minha vida para testar a minha fé, para testar a minha fidelidade, para testar a minha lealdade. Não é para me murmurar das dificuldades que eu tenho enfrentado. Quarta, quando aquele chegou até Herotem de Polônio, o mestre te chama. Ele deu um salto, irmãos. Lançou de si a sua capa. Glórias a Deus. E foi ter com Jesus. Quando nós falamos de levantar, como ele levantou, essa palavra também vem no grego, que você pronuncia psicófeca. E a palavra levantar, este significado, significa pôr-se em posição vertical, ok? Pôr-se de pé, sair do sono, ou despertar, ou acordar. Não sei se você entendeu, mas eu vou falar para você. Você até mesmo tem feito Jesus parar. Você mesmo até tem feito Jesus chamar. Mas você não tem tomado a posição. Você não tem se colocado de pé. Ok? Esse homem aqui, ó, quando Jesus chamou, ele se colocou imediatamente de pé. E lançou de si a sua capa. Esta capa aqui, irmãos, é uma capa que
que todas as pessoas que tinham um problema físico, recebia. Para quê, pastor? É como se fosse uma liberação para ela pedir esmola. Era Roma que entregava essa capa para essa pessoa pedir esmola. Era uma liberação. E quando Jesus o chamou e ele se colocou de pé e teve essa atitude de lançar dele essa capa, ele estava dizendo o seguinte com a sua atitude: a minha vida não será mais a mesma. Eu não quero voltar para a minha antiga vida. Eu não quero voltar para a minha condição de vida que outrora eu vivia. Porque agora o Mestre me chama, louvado seja Deus. Esse é o problema de muitos. Quando Jesus chama, Jesus ele quer que você deixe para trás tudo aquilo que contribuiu, porque deixou você, meu irmão, deixou você na condição de humilhação. É por isso que a Bíblia vai dizer, realmente quando Paulo escreveu realmente aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que você tem trazido bagagem do passado com você? E bagagem esta que muitas das vezes serviu e contribuiu para humilhar você. Faça como esse moço aqui, o cego de Jericó. Ele lançou sobre si a sua capa. Tem pessoas que infelizmente quando Jesus chama, se ele na verdade trabalha com determinada situação, se ele trabalha realmente numa venda de bebida, se ele trabalha numa venda, por exemplo, assim, de cigarro, por exemplo, meu irmão, o mesmo tem medo de deixar tudo isso, entendeu? E servir a Jesus. Por quê? Porque na concepção dele, ele não acredita que Jesus pode cuidar dele. Conheci pessoas que Jesus chamou, Jesus realmente ali começou a trabalhar, começou a libertar, mas pessoas não conseguiram largar realmente de ser comerciante de boteco, de ser comerciante de bebida alcoólica. Louvado seja Deus. Mas Isaías, irmãos, ele vai falar algo interessante. Não trazeis as coisas do passado, nem as considerais as antigas. Isaías ele falou sobre isso. Isaías também vai profetizar algo interessante. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, e do seu pecado eu não me lembro mais. Quando Jesus nos chama, Jesus ele nos chama por completo. Jesus ele não chama você para você ficar com vestígio mundano, não, meu irmão. Com vestígio, na verdade, do mundo, não. Jesus ele chama e liberta você por completo. Talvez você fez até Jesus parar. Talvez você fez até Jesus te chamar. Mas você não tem conseguido fazer Jesus te abençoar por causa disso. Quando é o momento de você receber a tua bênção, é o momento de você se levantar, é o momento de você lançar de si aquilo realmente que te humilhava, aquilo que jogava você para baixo. Você não consegue se colocar de pé, porque você está preso. Mas nessa tarde, se você acreditar nessa palavra profética, ao qual neste momento eu estou trazendo ao seu coração, Jesus ele vai libertar você, porque ele não quer que você lembre das coisas passadas e nem a considerais as coisas antigas na sua vida. E quando esse homem se colocou em posição de vertical, quando esse homem se colocou realmente de pé, e quando ele
saiu do sono, quando ele despertou e quando ele acordou do sono da indolência, ele foi ter com Jesus. E quando ele estava ali com Jesus, Jesus ele fez uma indagação: meu filho, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, que eu tenha vista. Veja, a tua fé te salvou. Às vezes é a sua situação nessa tarde. Jesus ele quer te abençoar, meu irmão. O que fazer para Jesus parar? O que fazer para Jesus te chamar? E o que fazer para Jesus te abençoar? É simples. Primeiro requisito: caminho. Tem que estar no caminho da presença de Deus. Segundo, além de estar no caminho da presença de Deus, você precisa ouvir a palavra. Terceiro, além de estar no caminho e além de ouvir a palavra, você precisa entender que você precisa clamar. Mas não é clamar para qualquer pessoa, clamar para a pessoa certa, o Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo. E além de clamar para a pessoa certa, você precisa clamar com perseverança. Você precisa clamar com continuidade. Quarta, você precisa entender que agora Jesus te chamou. Jesus falou. Jesus agora te chamou. E você precisa se colocar de pé. E além de você se colocar de pé, Jesus ele quer que você lança de si a sua capa. Lança de si todos os vestígios mundanos da sua vida. Porque chegou o momento do Senhor te abençoar. Eu gostaria nessa tarde de orar por você. Gostaria de apresentar a sua vida, a sua situação. E eu tenho certeza que o meu Jesus, ele vai estar te abençoando para a glória do nosso Deus. Amém? E detalhe, eu vou neste momento clamar, ou seja, orar para a pessoa certa, para poder te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e soberano e querido e eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te pedir a Ti neste momento e quero poder glorificar o Seu bendito e maravilhoso nome. Jesus, eu te peço a Ti, Pai, que o Senhor possa trabalhar, Pai, o Senhor possa abençoar de uma forma especial e também de uma forma gloriosa. Jesus, eu quero te pedir a Ti neste momento, Pai, que o Senhor possa, Deus querido, Senhor, trabalhar nessas vidas, Pai. Trabalhar, Deus querido, Pai, nesse homem, trabalhar nessa mulher, que eles possam entender, Deus querido, Senhor, para fazer o Senhor nos chamar e para fazer o Senhor nos abençoar, precisa desses 4 requisitos, Pai, que é o caminho, que é ouvir sim a Tua palavra, que é na verdade nós clamar com perseverança e clamar com a pessoa certa, e também, ó Deus querido, ó Pai, que nós precisamos levantar, e levantando nós possamos estipar de nós, ó Pai, tudo aquilo que não proveio, ó Deus amado, de Ti, tudo aquilo, ó Deus querido, ó Pai, que contribuiu para que nós possamos, ó Deus querido, ó Pai, continuar sendo humilhado. Jesus, eu quero te pedir a Ti neste momento agora, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus querido, ó Pai, neste momento, e eu creio, Pai, eu acredito, ó Deus querido, ó Pai, na Tua bênção, eu acredito, ó Deus querido, ó Pai, na Tua vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.